Bom dia. Vamos dar continuidade aqui à aula de literatura que nós deixamos na aula passada, tá? Portanto, a aula 2 aí, na sequência. Nós falamos da terceira geração romântica e agora vamos falar da prosa. A prosa é o período que está compreendido entre 1844, tá certo? Com a publicação de A Moreninha, e vai até 1881, quando nós vamos ter a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e vamos ter a publicação da obra O Mulato, que dá início a... Essas duas obras dão início, respectivamente, ao realismo aqui no Brasil e ao naturalismo, tá certo? Por isso é que alguns autores chegam a colocar realismo, naturalismo como sendo a mesma escola. Na verdade, o realismo e o naturalismo eles partem de um mesmo ponto X para um mesmo ponto Y, percorrendo apenas caminhos diferentes, como já dizia aí o nosso amigo José de Nicola, tá? Então, aqui nós já vamos ter algumas diferenças entre a temática apresentada, né, em alguns autores, em relação à poesia, tá certo? Aqui nós vamos ter os chamados romances românticos, e tem alguém aí que chega a contestar essa nomenclatura romance romântico sob a alegação de que todos os romances são românticos, né? Mas não são, tá? Nós temos romances históricos, nós temos romances de introspecção psicológica ou romances psicológicos, nós temos romances policiais, tá certo? Portanto, nem todo romance é romântico, tá certo? Então, esse período foi um período, digamos assim, de ouro da nossa literatura, porque esses romances fizeram com que o romantismo se tornasse uma das escolas mais lidas na nossa literatura até hoje, tá? Então, aqui nós vamos ver que esse período aqui coincide justamente com o segundo reinado aqui no Brasil, que foi, digamos assim, uma época em que o Brasil mais prosperou em termos econômicos, inclusive com o surgimento de um produto novo no cenário das exportações, que foi justamente o café. Esse café, esse produto era uma monocultura, tá certo? E que despontou no cenário das exportações até 1929, quando houve o craque da Bolsa de Nova York. Em 1930 nós temos a eleição do nosso amigo Getúlio Dornelles Vargas, que quebra a hegemonia assim da República do Café com Leite, porque foi feita a união. A região de São Paulo era o maior produtor de café, Minas Gerais era o maior produtor de leite, e esse acordo político foi feito e se alternavam no poder os representantes da oligarquia do café e os representantes do leite, que era a região de Minas Gerais. Então os governantes eles se alternavam no poder e eles trabalhavam principalmente para beneficiar essa estrutura econômica, a burguesia do café, e assim sucessivamente. Mas teve lá seus benefícios, tá certo? Então, o Rio de Janeiro era a capital da República, aliás, era a capital do Império, tá? Então, toda a estrutura econômica e intelectual, né, era concentrada no Rio de Janeiro. Nós tivemos em 1808, com a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil, a instalação das primeiras bibliotecas, fundação do Banco do Brasil, né? Tivemos a fundação das primeiras escolas, os primeiros cursos superiores, tá? Inclusive o curso de medicina foi o primeiro curso superior instalado aqui no Brasil, tá? E em decorrência disso, né, desse alavancamento dessa estrutura de bibliotecas, de bancos, de
jornais, inclusive é um elemento importantíssimo que nós não podemos deixar de falar, né? Então, com isso aí, o Rio de Janeiro disputou no cenário intelectual e de produção literária desse período, tá certo? Porque era o centro mais avançado. Quem queria estudar aqui no Brasil e podia, ou ele ia para a Europa ou ia para o Rio de Janeiro. Então destacaram-se a Academia de Medicina no Rio de Janeiro, a de Direito no Largo do São Francisco, na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, inclusive hoje é a USP, e mais tardiamente destacou-se a Academia do Pernambuco, também em Direito, tá certo? Até bem pouco tempo era um dos melhores cursos de Direito instalado aqui no Brasil. Bom, aí nós vamos ver que em 1843 nós temos didaticamente a primeira obra literária, o primeiro romance romântico publicado no Brasil foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Cronologicamente, tá certo? Didaticamente, o primeiro romance romântico publicado no Brasil foi A Moreninha, de nosso amigo Joaquim Manuel de Macedo, tá? Essa obra, A Moreninha, foi um dos grandes, digamos assim, destaques na leitura, tá certo? Foi uma das obras mais lidas. Além disso, o título A Moreninha já representa alguma mudança, porque representa justamente a cor da mulher brasileira, a cor da mulher tropical. Se nós olharmos aí a produção da segunda geração principalmente, qual era a cor da mulher retratada? Justamente a cor branca, as mulheres magras, frágeis, né? Que representam justamente a submissão da mulher e representam também o símbolo da mulher europeia. Já a Carolina, aqui na obra A Moreninha representa a cor da mulher brasileira, representa a cor da mulher tropical. Além disso, a Carolina, ela era uma mulher ativa. Em alguns momentos lá na obra, quem já leu, vai ver que ela é comparada a uma borboleta. Por que isso? Justamente porque tinha movimentos rápidos, era ativa. E ela não era mais uma mulher submissa. Por quê? Porque em alguns momentos o Augusto, lá dentro da obra, vai fazer tricô, crochê juntamente com ela, tá certo? Isso para um homem naquela época era uma ofensa. Até hoje, se você encontrar um camarada sentado na calçada aí à tardinha fazendo tricô ou crochê, você não vai concordar muito, por mais moderna a sociedade que esteja agora, né? E concordando com algumas coisas. Naquela época, isso era um absurdo, tá certo? Agora, ele fez justamente para agradar. Então, nessa situação aí, nós podemos ver uma situação de submissão. Agora, por que, professor, que não ficou O Filho do Pescador como o primeiro romance romântico publicado no Brasil? Justamente porque foi uma obra fraca em termos de conteúdo. Não serviu para abarcar nem para agradar o público leitor, tá certo? Então, quando surgiu a obra Moreninha, na sequência, essa bateu todos os recordes em termos de leitura, tá certo? E caiu no gosto burguês daquela época e também do público leitor. Por quê? Um dos grandes legados do romantismo para a nossa literatura é porque com esse romantismo nós temos o fechamento do sistema literário. Antes nós tínhamos só autor e obra, mas não tínhamos o público, tá certo? No arcadismo, que foi o movimento que antecedeu a esse romantismo, né, o neoclassicismo, nós tínhamos os autores e as obras e começou a surgir esse público, mas de forma ainda bem acanhada, incipiente, tá? Quando chegamos ao romantismo, tá certo? Aí há um alargamento desse público leitor em decorrência de vários outros fatores, tá certo? Primeiro,
nós vamos ver, conforme eu já falei, o incentivo da cultura aqui do Brasil, né? As primeiras escolas, as primeiras bibliotecas e assim sucessivamente. Além disso, nós vamos ver que surgiram também os grandes jornais da época. Então, esses jornais, eles tiveram um papel essencial na divulgação dessa produção, tá certo? Embora houvesse a censura, mas todas essas obras, se você olhar aqui, elas foram publicadas em forma de folhetim, tá certo? O que era isso? Era justamente toda semana o camarada escrevia, o autor escrevia uma obra e aí ele levava ao crivo da censura, tá? Aí ele submetia ao diretor do jornal, ele olhava se a obra servisse para agradar o público e também a burguesia da época, o jornal publicava, tá certo? Se não, ou o autor modificava aquilo que era censurado, ou então não publicava, tá certo? Então, se ela passava pelo crivo da censura e era publicado, toda semana ou quinzenalmente publicava um capítulo. Então, o pessoal lia e ficava aguardando a publicação do capítulo seguinte para ler também, e assim ia acontecendo. E se era uma obra que tinha a aceitação do público, como ocorreu com a obra A Moreninha, né? Então o pessoal comprava o jornal, tá certo? Então, com isso aí, o autor publicava a obra e o jornal faturava porque vendia mais, tá certo? Toda semana o pessoal estava no ponto para comprar esse jornal, tá certo? Então, o folhetim nós podemos dizer que é o rudimento da novela atual hoje, tá? Outra coisa, nós vamos ver que por conta disso, essas obras, elas são fracas em termos de conteúdo e são marcadas pela ausência de crítica social, certo? Não existe crítica à burguesia dominante na época. Por quê? Porque eram os donos dos jornais, a burguesia dominante era o público leitor também, tá certo? Então, não existia essa crítica literária. Se tiver alguma questão em alguma prova falando que o romantismo foi marcado pela crítica literária, pela crítica social, a crítica à burguesia, isso aí de plano está errado, tá certo? Por quê? Porque foi marcado pela ausência de crítica social. Além disso, essas obras traziam no seu cerne justamente o que principalmente o público feminino queria, que era justamente falar de amor e casamento, tá certo? Essas obras, normalmente, elas são obras de estrutura linear, tá certo? O que é isso? Início, meio e um final. Como é o final característico das obras românticas? Ou é um final feliz, com o triunfo do amor sobre todas as coisas, ou é um final triste, com a morte de um ou dos dois amantes, tá certo? Então, são obras que têm final previsível. Professor, e quando é esse final feliz, normalmente culmina com o casamento. Outra coisa, professor, e esse público leitor, o público feminino, mulher na época não ia para a escola? Sim, não ia, porque não era interesse dos pais que as meninas aprendessem a ler, que as meninas se tornassem doutora, professora. As mulheres eram destinadas justamente aos afazeres domésticos. No máximo, aprendiam a tocar piano, mas era o destino delas, era fazer comida boa, varanda de rede, tricô, crochê, cuidar bem do marido e parir, tá? E não pouco, se você pegar os pais, os avós de vocês, bisavós, normalmente eram 12, 13, 15 meninos, tá certo? Né? Porque senão não pagava o trabalho que tinha dado a mãe. Então, mas as famílias, elas tinham normalmente uma pessoa mais velha, que quando essa obra, digamos assim, começava a fazer sucesso, aí eles compravam e uma pessoa mais velha,
uma pessoa que fosse letrada, ela vinha no final da tarde, normalmente, após o jantar, ler esses romances, ler a Bíblia, ler profecias, e assim essas moças tomavam conhecimento dessas histórias de amor. E elas começavam a sonhar, a vislumbrar um marido baseado nessas histórias desses romances românticos. Por isso, eles tinham uma boa aceitação junto ao público leitor. Além disso, nós vamos ver que esses romances, eles tratam da temática urbana, porque normalmente é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era por onde despontavam os intelectuais, tinham os estudantes, as barbearias, as melhores lojas de tecidos. Inclusive, se você pegar aqui a Moreninha, se você pegar a Memórias de um Sargento de Milícias e algumas obras do José de Alencar, você vai ver, não raramente, a referência à Rua do Ouvidor. O que era essa Rua do Ouvidor? Era mais ou menos uma espécie de shopping center lá no Rio de Janeiro. Lá você encontrava de tudo: as livrarias, as bibliotecas, as lojas de tecidos, as bibliotecas, tá certo? Então, não raramente você encontrava desfilando por lá esses intelectuais, os estudantes, tá certo? Assim como aqui até hoje ainda tem. Se você falar em peça de moto, é a Joaquim Ribeiro. Se você falar em peça de carro, é a Miguel Rosa. E por aí, lá era mais ou menos parecido, era mais ou menos esse estilo, tá certo? Então, da produção do Joaquim Manuel de Macedo, nós podemos destacar a obra Moreninha, que é a mais importante. Manuel Antônio de Almeida, esse camarada, ele já vai apresentar um diferencial. Quando você ouvir falar, por exemplo, que ele retratou o Rio de Janeiro da época de Dom João VI e de forma humorística e também folhetinesca, isso aqui são 3 detalhes que levam ao nosso amigo Manuel Antônio de Almeida. A produção desse autor foi uma única obra, Memórias de um Sargento de Milícia. Ele já retrata o Rio de Janeiro, seguindo algumas características, estrutura em folhetim, a temática urbana, mas ele já retrata os costumes, as tradições populares de lá, tá certo? E ele retrata de forma humorística, ele já é um gozador dessa sociedade, tá certo? Aí nós vamos ter a história do Leonardinho, né, que na verdade era aquele folgazão, um camarada desocupado, nunca quis trabalhar. O negócio dele era a vida boa e era sustentado pelo pai, tá certo? Então o Leonardo Pataca, ele representa esse tipo humano, e vamos tratar o seguinte termo: é o vagabundo atual, tá certo? Ele não queria nada com coisa nenhuma, o negócio dele era vida boa. Então, nós podemos dizer que lá já tem a figura da procissão, tá certo? Lá tem a figura do prostíbulo, tá? Lá tem a figura também do camarada que não queria nada com a vida. Então ele já traz alguns temas reais, tá certo? Que é justamente uma forma que ele tem bem humorada de retratar algumas situações lá do Rio de Janeiro. Então, quando se trata desses temas populares, de temas reais, nós já temos aqui uma obra que tendencia para a temática do realismo. Portanto, nós podemos dizer que o Manuel Antônio de Almeida, na obra Memórias de um Sargento de Milícias, né, ele já é um autor romântico, mas sendo um precursor da temática realista, tá certo? Então, foi uma obra que também fez bastante sucesso e passou a concorrer já com a produção do nosso amigo Joaquim Manuel de Macedo. Aí,